assim. E do governo atual aí, muitas pessoas, pô, quando veio o Lula ganhou ano passado, falando que ia acabar os investimentos, ia acabar o Brasil, ia acabar tudo. E o pior de tudo, né, só pra dar um ponto aqui, é que as pessoas que falam isso, você vai olhar, ela não tem um investimento no exterior, não tem nada. E fala isso, se ela tá falando isso, ela tem tanta convicção disso, então tira o dinheiro do Brasil, né, investe lá Exatamente. fora. Sim. Mas o que você vê do governo atual? Qual que era a sua expectativa? O que você tá achando até agora, esses 8 meses? Ó, a verdade é que assim, eu e a Larissa, minha esposa, a gente já vem se preparando, não pelo governo atual, mas em relação ao Brasil há muito tempo. Tanto que a gente fez um investimento muito grande ano passado, que a gente foi tirar a nossa cidadania italiana. Então, faz parte até do nosso portfólio, do nosso patrimônio, do quê? Cara, se acontecer alguma merda muito grande aqui no Brasil, a gente tem um respaldo que a gente pode morar em qualquer lugar da Europa. Então, independente de quem tá no governo, o que ele tá fazendo e tudo mais e tal, a gente tem esse respaldo de que se a gente precisar ir para um outro país, fazer alguma outra coisa, a gente também tem a cidadania. E também, se a gente quiser entrar com um visto americano de investidor, para quem tem a cidadania, você pode entrar com 50? 30 mil dólares, né? E para quem não tem, é 500, né? Para brasileiro, Pra brasileiro é 1 milhão, 1 é. milhão, Isso. E para quem tem o passaporte italiano, fica 30 mil dólares. Então, assim, a gente já tá se preparando, independente de quem ganhasse. Mas, em relação ao governo atual, eu sou totalmente contra. Até quando tava na época de eleição, eu fui lá no TubaCast, dei minha opinião. Dou minha opinião sempre que possível. Tenho uma opinião muito bem formada sobre isso, porque eu sou a favor de você incentivar o empresário a crescer, a contratar mais, a gerar mais emprego, e isso daí cresce toda a cadeia produtiva. Não sou a favor de um governo que tenta limitar a cadeia de produção, taxas, impostos e tudo mais. Só que eu acho que assim, sinceramente, muita gente está confundindo esse bom desempenho, por exemplo, da bolsa, das ações, dos fundos imobiliários, com um bom desempenho do governo. Eu acredito que o governo em si, ele não atrapalhando em nada a bolsa, os fundos imobiliários já tende muito a se valorizar, porque a gente veio de 2 anos aí muito pesado, taxa de juros e muita coisa. Então, assim, o Brasil tem tudo para dar certo. E eu vejo que esses últimos 8 meses, 8 meses, 8 meses. Estamos em agosto, né? esses últimos 6 meses, o que a gente mais vê é um governo querendo taxar, querendo trazer mais impostos e querendo ressuscitar tudo que o governo passado tentou fazer ou tentando apagar o que eles fizeram, sem necessariamente chegar com uma coisa positiva e falar, ó, isso aqui é um projeto concreto, a gente vai crescer, isso aqui vai estimular a economia. Então, assim, a minha opinião, a minha visão para as pessoas que investem é você investir independente do governo que está ali dentro, você seguir sua estratégia e fazer exatamente o que você falou. Cara, se você não gosta do governo atual, se prepara, investe, diversifica a sua carteira, deixa uma posição maior no exterior para que você não seja pego de surpresa, porque eu acho difícil o Brasil chegar a virar uma Venezuela ou até uma Argentina. Mas, cara, pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então, o que a gente tem que fazer é se preparar e se antecipar para que, se caso acontecer alguma coisa, você não ser pego desprevenido. Eu acho que o principal é que as pessoas confundem, por exemplo, a inflação tá baixa. A inflação tá baixa porque já estamos subindo a taxa de juros desde 2020. Outro ponto também é que fala, não, o dólar caiu. Beleza, o dólar caiu porque a economia aqui no Brasil tá conseguindo ser produtiva e a taxa de juros real aqui no Brasil tá muito alta também. Exato. Então, muito investidor lá de fora vê, pô, aqui a nossa inflação tá controlada. A Selic tá altíssima, vou botar dinheiro aqui, consequentemente, Exatamente. o dólar vai cair, né? Então, não é porque o governo atual, não é porque tem esse governo no Brasil atualmente que tudo tá dando certo por conta unicamente disso, né? Exatamente. Eu que falo bastante renda fixa, o que eu mais recebia de comentário eram as pessoas chegando pra mim falando, aí, ó, você ficou falando tanto que era ruim, porque eu fiz um vídeo falando exatamente como eu era contra a opinião do atual governo pra eles quererem abaixar a Selic na canetada. Então, ficou aquela briga muito forte, né, em relação ao atual presidente e o Roberto Campos Neto, que, assim, eles estavam pregando aquele conceito de que era uma vergonha a taxa Selic tá onde tava. E aí eu fiz um vídeo explicando, né, o porquê que era bom, tá do jeito que tava, por que tinha que manter a autonomia do Banco Central. E aí muita gente volta naquele vídeo lá agora falando o quê? Aí, ó, tá vendo? Abaixou a Selic, agora a inflação tá caindo. Mas, cara, a Selic ela é feita pra quê? A Selic, a inflação só tá baixando porque a taxa de juros ficou lá em cima. O Brasil se antecipou a uma curva de juros que a gente olha aí pro mundo afora hoje, eles estão começando agora
a aumentar as taxas de juros. Você pega a Europa, tá aumentando as taxas de juros. Você pega os Estados Unidos, tá aumentando as taxas de juros. Enquanto aqui a gente tá baixando. Por quê? Justamente porque o Banco Central foi lá, segurou Se antecipou na se hora de antecipou. subir a taxa de juros, né? Então, Exatamente. o Brasil é um país que já tá muito mais acostumado a lidar com inflação do que outros. Exatamente. Você vai ver um americano de 40 anos, ele nunca passou por uma inflação de 2 dígitos, igual tá acontecendo lá, né? Então, essa subida de juros também lá fora ocorreu e muitas pessoas que já têm uma meia idade nunca viram, né? Então, o Brasil se antecipou e por conta disso que a gente conseguiu dar uma segurada na inflação antes dos outros, né? Sim. Então, ainda lá fora tem diversos países que estão sofrendo com isso e a gente já tá mais controlado. E sabe o que eu vejo que as pessoas também não param pra pensar? Porque as pessoas, no Brasil a gente tem essa mania, né, de viver sempre só o presente. O Banco Central, eles aumentaram as taxas de juros no governo anterior, época de eleição. Então, assim, tinha tudo pra eles, se eles estivessem ali, né, num complô, num motim, eles podiam simplesmente não ter aumentado a taxa de juros, pensando na eleição e tudo mais, de deixar a economia ali bombar um pouco mais, ter mais consumo, a galera com mais dinheiro na mão. Mas eles subiram a taxa de juros no governo anterior, em época de eleição, e eles mantiveram a taxa de juros agora no governo atual. Então tem muita gente que tá olhando e falando exatamente isso. Ah lá, a economia tá bombando, a bolsa tá bombando, os fundos imobiliários estão bombando, só porque diminuiu a taxa Selic. Quando na verdade é ao contrário, né? A economia ela só tá voltando a ficar estruturada novamente porque teve uma injeção muito alta de juros aí por muito tempo. E o juros realmente acaba tentando segurar a economia, acaba tentando segurar a inflação e no curto prazo acaba não segurando. Porém, depois de um tempo você vê o efeito realmente batendo ali. No próprio Estados Unidos, eles subiram a taxa de juros e não estava tendo efeito Sim. logo de cara. Só foi ter efeito pouco tempo atrás, ainda estão subindo, estão tentando segurar. Tanto que lá fora, as lojas, Dollar Tree, que é de tudo de $1, por conta da inflação não é mais $1. Teve que subir o preço. Teve que subir o preço. Sim, exatamente.